Fala, meu povo! Vamos continuar epidemiologia. E agora eu quero conversar com você sobre indicadores de saúde, que nada mais são do que medidas que refletem a condição de saúde de uma população. Infelizmente, não é tão simples assim medir saúde, né? Então a gente mede adoecimento, mede morte e com isso reflete como que tá aquela situação daquela população. Portanto, nós temos dois tipos de indicadores de saúde: os de morbidade, que refletem adoecimento, e os de mortalidade, que refletem morte. Começando pelos de morbidade, muito resumidamente, nós temos dois, que é a incidência e a prevalência. Já vi o pessoal aí, né, usar como sinônimos, mas não são. Então, vamos entender como é que funciona. Começando pela prevalência. Prevalência é uma medida estática que nos reflete como que está o adoecimento naquela população. Eu quero que vocês pensem na prevalência como uma foto, que vai nos mostrar quanto tem de doentes naquela população pela total de população que apareceu na foto. Portanto, a gente calcula no numerador o número total de casos e no denominador a população estudada. Tá? A prevalência é uma medida estática, é uma foto que mostra o total de doentes pela população que está sendo analisada. Já a incidência é bem diferente, tá? A incidência é uma medida dinâmica. A incidência é como se fosse um filme em que a gente vai acompanhar essa população por um período de tempo e a gente vai ver quais são os casos novos da doença frente a quem estava em risco de adoecer. Por exemplo, Covid, tá? Eu quero saber qual foi a incidência de Covid no mês de julho em Santa Maria. Eu vou pegar todas as pessoas que diagnosticaram Covid em Santa Maria no mês de julho e vou dividir por quem estava exposto a ter Covid. No caso, é a população inteira, tá? Incidência são casos novos e no denominador, população em risco. Por que saber a população em risco é importante? Porque Covid, hipertensão, diabetes, a gente tudo vai calcular com o total da população, porque todo mundo está exposto a ter. Agora vamos pensar, por exemplo, câncer de mama, tá? Câncer de mama, quem é que tem? Quem tem o sexo feminino. Aí vocês vão me dizer, ai, prof, mas homem também pode ter o câncer de mama masculino. Pode, só que o câncer de mama masculino é uma entidade clínica completamente diferente do câncer de mama feminino. Então, a gente vai calcular a incidência do câncer de mama masculino e separadamente a do câncer de mama feminino, porque é outra patologia completamente. Então, quem que está exposto a ter câncer de mama feminino? As mulheres que têm mama. Então, vai ser no numerador câncer de mama, número de casos de câncer de mama feminino diagnosticados em tal período, em tal população, divididos pela população feminina residente daquela área, tá? Incidência, casos novos, os casos antigos não entram, casos novos divididos pela população em risco de adoecer. A partir daí, tá? A gente está capacitado a entender como que incidência e prevalência se relacionam entre si. Esta relação se dá através da fórmula: prevalência é igual a incidência vezes a duração da doença. Tudo aquilo que aumenta a incidência tende a aumentar também a prevalência. O que aumenta a incidência? O maior número de adoecimentos, a melhora dos diagnósticos de determinada patologia, a gente vai ter mais casos porque tem mais casos sendo diagnosticados, a migração de pessoas doentes para essa área que a gente está estudando, tá? E o inverso também é verdadeiro, né? A piora do meio diagnóstico, a diminuição do adoecimento e a migração de pessoas doentes. Isso diminui a incidência da patologia, tende a diminuir a prevalência também. Já a duração da doença, a gente tem que raciocinar um pouquinho para interpretar se esse dado é bom ou não, digamos assim, tá? O que aumenta a duração da doença? Situações em que deixem as pessoas mais tempo doentes. Uma piora no tratamento. Tende a aumentar a duração da doença porque a pessoa vai ficar mais tempo doente. Mas uma melhora do tratamento que aumenta a sobrevida, mas não cura a doença. Isso aumenta a duração da doença também, porque as pessoas vão ficar mais tempo doentes. A sobrevida é maior, sem cura. Aumenta a duração da doença, tende a aumentar a prevalência também. O que diminui a duração da doença? Cura diminui a duração da doença. Elas vão ficar menos tempos doentes, vão se curar, diminui a duração da doença, diminui a prevalência. Agora,
A letalidade, por exemplo, é uma coisa que diminui a duração da doença, mas não é um dado positivo, né? As pessoas ficam muito pouco tempo doentes porque morrem por causa da patologia, tá? Então, levem sempre isso em consideração. Nem sempre uma patologia de prevalência baixa significa que isso seja um dado positivo. Pode ser que seja uma doença de uma alta letalidade, que as pessoas nem têm tempo de ficar doentes porque já vão a óbito, tá? Prevalência igual a incidência vezes a duração da doença. Muito bem. Agora sim estamos capacitados a entender os conceitos que estão tão na moda, que é endemia, epidemia e pandemia. Vamos começar pela endemia. Uma doença é dita endêmica quando é característica da determinada região. Em termos mais técnicos, quando em determinada região, determinada patologia tem a sua incidência mais ou menos constante ao longo do tempo. Isto é uma doença endêmica. Tem N exemplos aí, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a doença de Chagas é endêmica, mas lá para o norte, a febre amarela, a dengue, malária, são doenças endêmicas que são características dessas regiões e têm uma incidência mais ou menos constante ao longo do tempo. Detalhe, a dengue não é endêmica aqui no Rio Grande do Sul porque a gente tem inverno, né? E o bicho não vive no inverno, mas lá para cima ela é endêmica também, tá? Doença endêmica, incidência mais ou menos constante ao longo do tempo. O que já é diferente do que acontece numa epidemia. O que é uma epidemia? É uma patologia em determinada região em que há um pico de incidência. Tá? Então, frente àquilo que a gente espera que tenha de incidência, a gente tem um pico, um aumento de incidência. Estamos frente a uma epidemia. Dá para ter epidemia de doença endêmica? Tá. Basta que, por exemplo, a malária lá na região norte é mais ou menos aquilo ali, aí do nada tem um boom de casos. Vai ser uma epidemia de uma doença endêmica, tá? O conceito de epidemia é um pico de incidência de determinada patologia em determinada região, né, frente àquilo que a gente espera. Uma coisa importante de se ter em mente com relação às epidemias é que, embora o senso comum nos diga que epidemia, horror, meu Deus, vai acabar o mundo, não necessariamente representa um grande número de casos. Epidemia significa apenas um aumento da incidência frente ao que se espera. Por exemplo, varíola é uma doença erradicada. A gente espera um total de 0 casos de varíola. Se a gente tiver um caso de varíola autóctone, vamos estar frente a uma epidemia. E autóctone, palavra nova, o que é isso? Autóctone é aquele caso em que a transmissão é local. Quando a transmissão se dá naquela região mesmo, isso é um caso autóctone. O contrário do caso alóctone, que é o caso importado. Lembra da epidemia de Covid, né? Lá no começo, quando a gente tinha pouquinhos casos, esses casos eram todos alóctones, casos que se contaminaram, via de regra, na Europa, voltaram para o Brasil e adoeceram aqui. Isso é um caso alóctone. A partir do momento que ficou confirmada a transmissão local, que se passou a ter casos autóctones, casos que se contaminaram aqui na região, é que foi decretado o estado de pandemia no Brasil, tá? Então, caso alóctone importado, caso autóctone, transmissão local. Portanto, varíola, se a gente tem um caso de transmissão autóctone, que pegou aqui, a gente vai estar frente a uma epidemia, mesmo sendo só um caso, porque o que a gente espera é 0, 1 já é um pico de incidência, tá? A pandemia, que é o que a gente está vivendo, é uma epidemia, só que a distribuição geográfica desta epidemia é muito grande, pegando países, continentes e agora até o mundo inteiro, no caso do Covid. Então, a pandemia nada mais é do que uma epidemia de largas proporções geográficas. A gente tem várias pandemias na nossa história, né? Agora, até do Covid, em 2009, teve o H1N1, peste negra na Europa durante a Idade Média. Todas essas foram pandemias, que é uma epidemia de largas proporções geográficas. Tá, prof, mas e o surto, o que é? O surto nada mais é do que uma epidemia também, só que a região geográfica é bem pequenininha. Por exemplo, um surto de intoxicação alimentar numa creche ou num condomínio, tá? A região geográfica, assim, é no máximo um bairro de uma cidade. Isso é um surto. Mais do que isso, já é uma epidemia. Pegando países, continentes, aí já é uma pandemia.
Vocês estão se perguntando, tenho certeza. Tá, mas ano passado teve o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Por que saiu na mídia surto e não saiu epidemia? Se pegou toda a região de Santa Maria, inclusive mais de uma cidade. Excelente pergunta, meu caro estudante. Por quê? Perguntem para os pais de vocês ou para algum conhecido de vocês que não é da área da saúde. Fala a palavra epidemia e pergunta o que ele entende sobre isso. Fala a palavra surto e pergunta o que essa pessoa entende sobre isso. Grande maioria das pessoas ouve epidemia e já fica, meu Deus, socorro, vamos todos morrer. Já o surto é uma palavra mais leve, melhor aceito socialmente. Então, por mais que no caso de Santa Maria, a questão da toxoplasmose tenha de fato sido uma epidemia, porque teve uma proporção geográfica relativamente grande, né, boa parte do estado do Rio Grande do Sul, na mídia sai surto porque é melhor aceito do que uma epidemia. Muito bem. Vamos passar então aos indicadores de mortalidade. Até então a gente estava conversando de indicador de morbidade, né? Incidência e prevalência. Vamos conversar agora sobre mortalidade. Os indicadores de mortalidade são praticamente infinitos. A gente pode calcular a mortalidade que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. E quando eu estudei isso, lá na minha das épocas de faculdade, eu estudei da maneira mais burra possível. Eu decorei todos os indicadores. Não precisa. Tá? Basta que vocês entendam o que o indicador significa e a partir daí vocês conseguem deduzir como é que se faz o cálculo dele. Vamos pegar o coeficiente de mortalidade geral, que como o nome diz é geral, né? O coeficiente de mortalidade geral a gente vai calcular pela óbitos da população divididos por toda a população. E a gente tem uma estimativa de quanto que se está morrendo naquela população. Parênteses, quando a gente for comparar indicadores de diferentes localidades, indicadores de mortalidade geral principalmente, a gente tem que ter um cuidado, porque ter uma mortalidade alta, geral alta, não necessariamente representa uma coisa ruim. Vamos pegar uma população muito envelhecida, que tem uma média de idade de 60 anos. Essas pessoas tendem a ir a óbito nessa faixa etária mesmo, então uma população muito envelhecida vai ter um coeficiente de mortalidade geral alto, porque, enfim, as pessoas morrem nessa idade. Agora, uma população muito jovem, né, uma média de idade de 20 anos, né, a gente não espera que as pessoas morram nessa faixa etária, então tende a ter um coeficiente de mortalidade geral mais baixo, tá? Então, um coeficiente de mortalidade geral alto pode significar só que a população seja envelhecida, não necessariamente que as condições de saúde sejam ruins, tá? Sempre tem que levar outras coisas em consideração também. Então, voltando aos nossos cálculos, né? O coeficiente de mortalidade geral é óbitos da população divididos pela população que está exposta a morrer, que no caso é toda a população, né? Para morrer basta estar vivo. A partir do coeficiente de mortalidade geral, vocês calculam absolutamente qualquer coeficiente de mortalidade, como óbitos de interesse no numerador e população exposta a ter este óbito no denominador. Tá, mortalidade infantil, então, que se fala muito, como é que a gente vai calcular? Qual é o nosso conceito de óbito infantil? Óbitos em crianças menores de 1 ano, tá? Então, obviamente, este óbito vai ir no numerador, que é o nosso óbito de interesse. E no denominador vai ir quem está exposto a morrer com menos de 1 ano. Quem é esta população? Quem tem menos de 1 ano. De onde é que a gente tira o valor, pelo menos estimado, de quem tem menos de 1 ano? Do número de nascidos vivos, tá? Então a gente vai pegar o número de nascidos vivos no último ano, que nos estima quantas crianças a gente tem de até 1 ano na nossa sociedade, e é assim que a gente calcula a mortalidade infantil. Óbitos, em caso de menores de 1 ano, divididos pelos nascidos vivos. Todas as variantes da mortalidade infantil a gente vai calcular da mesma maneira, né? Por exemplo, coeficiente de mortalidade neonatal. O que é um neonato? Até 28 dias. Então, óbitos em crianças de até 28 dias no numerador e no denominador, número de nascidos vivos. Serve também para neonatal precoce, que é até 6 dias, para neonatal tardia, que é até 28 dias, para pós-neonatal, que é de 28 dias a 1 ano, tá? Sempre vai ser o óbito de interesse no numerador e a população exposta a esse tipo de óbito no denominador. Vou chamar a atenção de vocês para a mortalidade materna, que nem sempre é intuitivo.
O conceito de mortalidade materna são óbitos de mulheres em idade fértil relacionados a causas de gestação, parto e puerpério. Portanto, vamos supor que a gente tem uma grávida que tem uma fatalidade num acidente de trânsito. Esse óbito não entra na nossa mortalidade materna, porque a causa não foi devido à gestação, parto, puerpério, foi um acidente de trânsito, tá? Tem que ser causas relacionadas à gestação, tá? O óbito dessas mulheres, que é o nosso interesse no numerador, e no denominador é quem está exposto a ter mortalidade materna. Quem é? Ah, número de grávidas, fácil, né? E de onde que a gente tira o número de grávidas? Infelizmente não tem esse registro na nossa população. A gente não sabe quantas pessoas estiveram efetivamente grávidas no período. Então a gente vai ter que pegar o número que aproxima o número de gestações que a gente teve, que é também o número de nascidos vivos, né? A gente pega os nascidos vivos no último ano e se estima o número de gestantes que a gente teve. Ah, não é o ideal? Não é, mas é o número que a gente tem, né? E de certa forma, considerando que no mundo inteiro se calcula a mortalidade materna da mesma maneira, dá para se comparar as populações, porque todo mundo vai usar o número de nascidos vivos. E isso serve para absolutamente tudo. Óbito de interesse no numerador, população em risco no denominador. Ah, eu quero calcular minha mortalidade de Covid. Óbitos de Covid no numerador divididos por quem está exposto a morrer de Covid, que no caso é todo mundo, né? Mortalidade por câncer de mama. Mortalidade por câncer de mama no numerador divididos pela população feminina. E assim vai, tá? A gente calcula o que quiser e a fórmula é sempre a mesma, tá bom? Estes foram os coeficientes de mortalidade gerais. A gente ainda tem os coeficientes de mortalidade proporcionais, que também dá para serem calculados de N maneiras, tá? Praticamente do que a gente quiser. E o nome é intuitivo também, né? A gente tem uma mortalidade proporcional, que nos diz qual é a proporção de óbitos do interesse que a gente quer. Ah, eu quero saber a mortalidade proporcional de Covid. Eu vou pegar óbitos de Covid no numerador e dividir pelos óbitos totais da população. Aí a gente sabe qual é a proporção de pessoas que estão morrendo por Covid. Eu quero saber a minha mortalidade proporcional por causas externas. Óbito por causas externas divididos pelo total de óbitos daquela população, tá? Essa é a mortalidade proporcional. A gente pode fazer mortalidade proporcional por causas, que foi os exemplos que eu citei agora, pode fazer por faixa etária, né? Eu quero saber qual é a proporção de mortalidade de pessoas acima de 50 anos na minha população. Então, eu vou pegar óbitos em pessoas acima de 50 anos e vou dividir pelo total de óbitos da população, tá? Aliás, esse indicador da mortalidade proporcional acima de 50 anos é um indicador muito utilizado para comparar saúde entre países, né? Que é o chamado indicador de Swarup-Uemura, tá? Em que a gente pega a mortalidade proporcional acima de 50 anos, né? E vê o quanto que isso representa. Aqueles países em que tem uma mortalidade proporcional ou um índice de Swarup-Uemura maior de 75%, significa que do total de óbitos daquela população, 75% estão sendo em pessoas acima de 50 anos, o que em teoria é uma coisa boa, né? As pessoas passaram pela infância, pela idade de adulto jovem, chegaram na terceira idade, e aí estão indo a óbito na faixa etária que a gente espera encerrar a vida mesmo, né? Então, o Swarup-Uemura acima de 75% é muito bom, países de qualidade de vida excelente. Já um país que tem um índice de Swarup-Uemura de 25%, que isso significa que só 25% dos óbitos são em pessoas acima de 50 anos, ou que 75% dos óbitos são em pessoas com menos de 50 anos. São pessoas jovens que estão indo a óbito. Isso indica uma condição de saúde muito ruim, tá? O indicador de Swarup-Uemura cai bastante em prova. Com base nessa mortalidade proporcional por faixa etária, a gente também pode construir as curvas de Nelson Moraes, em que a gente pega a mortalidade de diferentes faixas etárias, né? Até 1 ano, de 1 a 4, de 5 a 19, de 19 a 50 e acho que acima de 50. E aí tu monta uma curva, tá? A respeito dessas mortalidades. Os países com melhor qualidade de vida vão ter baixas mortalidades jovens e uma alta mortalidade na terceira idade, né? Vai ser uma curva assim, um J invertido.
Não, um J de verdade, né? Já países com qualidades de vida muito ruins vão ter uma alta mortalidade infantil, uma alta mortalidade em adultos jovens, principalmente por causas violentas, né? E uma baixa mortalidade na terceira idade, porque coitadas das pessoas nem chegam lá, tá? Essas são as curvas de Nelson Moraes, que também são bastante utilizadas para tentar conhecer, enfim, ver qual é a qualidade de vida geral dessa população, tá? Todos esses indicadores de saúde, as informações saem dos sistemas de informação em saúde. O que é um sistema de informação em saúde? É um lugar centralizado do governo, digamos assim, onde as informações de saúde são alimentadas. Então a gente tem vários sistemas de informação de saúde. Um deles é o Sistema de Nascidos Vivos, né? O SINASC, que é onde todo bebê que nasce recebe uma fichinha de notificação do SINASC, e é com essa fichinha que dá para registrar o bebê no cartório. Então, todo bebê que nasce é registrado no SINASC com as informações a respeito do parto. A gente tem o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, que é onde vão as declarações de óbito que a gente preenche, que ali estão todas as informações a respeito do óbito daquele indivíduo e de onde a gente tira as informações de óbito. A gente tem um que talvez seja mais em evidência agora no momento, que é o SINAM, né? Sistema de Informação de Notificação de Agravos, que é onde são feitas as notificações dos agravos de notificação compulsória. Por exemplo, Covid agora, né? Mas tuberculose, HIV, toxoplasmose, as próprias doenças ocupacionais, né? Elas são essas de notificação compulsória. Essa notificação vai pro SINAM, né? E é daí que a gente tira as informações de morbidade. É um saco fazer notificação, não sei se vocês já fizeram, mas é extremamente importante porque é a partir dessas notificações que a gente consegue extrair informações a respeito da nossa população. Muito bem, gente. Resumidamente era isso. Espero que não tenham ficado demasiadamente entediados e nos vemos próxima.